para os pais. Bom, a gente está terminando aqui o nosso encontro. A gente se vê então de novo amanhã, logo depois do Mais Você. Um super beijo para você, uma ótima tarde. Até lá. Piauí TV1. Oferecimento Água Fina, a fonte de saúde para a sua vida. Seja nosso revendedor. Empreendimento Grupo Jorge Batista. Olá, gente. Muito bom dia para você. 11 horas 45 minutos. O Piauí TV1, a sua companhia da hora do almoço, está chegando e chega um pouquinho antes, da sua refeição para já deixar você bem informado com as notícias de todo o estado. Fica com a gente, eu vou trazer para você agora a relação de assuntos, os destaques da edição de hoje. Juiz determina a interdição da Vila do Ancião e dá 15 dias para a transferência dos idosos. Polícia Federal investiga denúncia de compra de apoio político em Barras, no norte do Piauí. É a Operação Democracia Pescada. Depois de 8 meses, o metrô de Teresina volta a funcionar, mas a quantidade de viagens e passageiros é menor. O governo do estado começa a elaborar um plano para vacinação da população contra a Covid-19. Já para o próximo ano, vou chamar ao vivo o Francisco Lima, que traz as primeiras informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Marcelo. Esse plano está sendo elaborado em parceria com o Ministério da Saúde e a previsão de vacinação já no primeiro semestre do ano que vem, a depender da liberação da vacina. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. As pessoas que ainda cumprem o isolamento social em casa, mesmo diante das medidas cada vez menos restritivas. Eu acho que não está na hora, não, de voltar a ir para bar, voltar a ir para festa, fazer festa. E nada disso condiz com o momento. No Dia Internacional de Luta pela Não Violência contra a Mulher, aprenda a identificar os sinais de um possível agressor. O controle da roupa, do modo de vestir, o controle comportamental, como ela se comporta socialmente, o modo de falar, o modo de sorrir, de se expressar. No esporte, a rodada que pode definir os rebaixados do Campeonato Piauiense de Futebol. É agora no Piauí TV1. E nós começamos o Piauí TV1 falando da vacina contra a Covid-19, tão esperada no mundo inteiro, O governo do estado começou a elaborar já um plano de imunização da população. Eu vou chamar o Francisco Lima, que foi até a sede da Secretaria Estadual de Saúde, para buscar essas informações para a gente. Enquanto não há uma definição, a vacina que vai ser registrada primeiro pela Anvisa, os estados têm que se movimentar e já implantar essa logística, né, Francisco? É isso, Marcelo. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos na iminência de liberação, fases avançadas dos estudos, de pelo menos 2 vacinas que já estão anunciando resultados bem positivos. Por conta disso, a Secretaria Estadual de Saúde já começa a se preparar para começar a iniciar a vacinação da população já a partir do primeiro semestre do ano que vem, a depender, como a gente falou agora há pouco, da liberação dessa vacina. Aqui ao meu lado está a Cristiane Morafé, que é diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual. Pode dar mais detalhes para a gente a respeito de como é que está sendo elaborado esse plano, Cristiane, e com base em que critérios vocês estão fazendo essa elaboração? Bom dia. Bom dia. O plano está sendo do incremento necessário em toda a rede de distribuição e acondicionamento de vacinas. Nós temos uma aqui em Teresina e temos 11 regiões de saúde que também temos pequenas salas que acondicionam todos os imunobiológicos do estado inteiro, Então a preocupação é estar vendo toda a nossa capacidade instalada, vendo os incrementos necessários a serem feitos, assim como também pensando em organizar toda a equipe da gestão estadual em todas as regiões de saúde para realizar todo o suporte em relação às vigilâncias, à farmacovigilância, à assistência hospitalar e também a questão de notificação. Outra preocupação que também estamos tendo é na definição e no quantitativo dos grupos prioritários. Perfeito, exatamente isso que eu queria perguntar. A gente sabe que a prioridade serão os idosos, pessoas do grupo de risco, profissionais de saúde. Quais serão as próximas etapas? E depois do grupo de risco? Já está elaborado? Você já tem isso desenhado?
Bom, o que a gente está em conversa com o Ministério é que a gente vai iniciar através dos grupos prioritários no primeiro semestre e no segundo semestre, a partir da produção que já será feita conforme planejamento por transferência de tecnologia para serem reproduzidos em 2 laboratórios aqui no Brasil, é que iremos estar vacinando os outros grupos e, consequentemente, o restante da população. Vai ser dada prioridade a alguma região do Piauí de acordo com a quantidade de casos? Isso vai ser trabalhado dessa forma? Não, a gente não vai estar avaliando a questão territorial, mas a questão populacional, estratificando por grupos prioritários. Como já foi dito, idosos acima de 80 anos, a população que indica com comorbidades e os profissionais de saúde. Em todo o estado, em todas as regiões, pelo critério de existirem pessoas classificadas nesses 3 grupos. Xene, rapidinho que o nosso tempo está terminando, há um receio de algumas pessoas que possa vir a faltar materiais de insumo, como seringa, por exemplo. Há essa possibilidade, de forma rápida? Esse planejamento está sendo feito através do Ministério da Saúde. Nós fizemos uma adesão para aquisição, especificamente para adquirido através do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. A gente agradece então a participação da Cristiane Morafé, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, falando a respeito da vacinação que está prevista para começar no primeiro semestre, Marcelo, ainda sem data específica para começar em 2021. Obrigado, viu, Francisco? Obrigado pelas informações. Vamos então aos números da Covid-19 no Piauí, atualizados pela CESAP. O último boletim divulgado apontou 698 casos confirmados em 24 horas. Já são mais de 124 mil casos, né? 124.076. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no número de mortes. 5 mortes confirmadas em todo o Piauí, 2 em Teresina e 3 no interior do estado. 2.596 mortes confirmadas no Piauí até o momento em 195 municípios piauienses. 416 pacientes internados, 248 em leitos clínicos e 164 em leitos de UTI. Está na situação de estabilidade, chegou a 170, mas também já atingimos 150. Subiu mais um pouco. Estabilização, 4 pacientes. Vamos passando aqui para ver agora como é que está a média móvel dos últimos 7 dias, 6,43. E já adiantando para a gente ver no mapa do Brasil como é que está a situação do Piauí, comparando com outros estados. Mais uma vez, nessa faixa de estabilidade, assim como outros 9 estados, mais Distrito Federal. Maranhão, Bahia e Pernambuco fazem divisa com a gente, também em estabilidade. E o Ceará, que esteve em estabilidade, em queda, voltou a apresentar alta na curva de mortes por Covid-19. Uma pesquisa, elaborada pela Secretaria de Saúde de Floriano, mostrou uma queda de quase 50% no número de novos casos de Covid-19 na cidade entre os meses de agosto e outubro. Vamos chamar então a repórter Aparecida Santana para saber mais sobre essa pesquisa. Bom, Aparecida, bom dia para você. Bom trazer essa informação vinda de Floriano, porque a gente sempre falava de aumento de taxa de infecção, desses índices, de taxa de internação, ocupação de UTI. Que bom que já tem uma notícia melhor para essa região. Pois é, Marcela, a pesquisa foi realizada aí em 4 etapas, mais de 1.400 testes realizados. E olha só, até aqui na Funasa, esse local, onde geralmente um momento como esse estava lotado, cheio de gente esperando por teste, por atendimento, já está bastante vazio, o movimento reduziu bastante. A gente que já veio aqui falar em 350 atendimentos, 250 atendimentos, reduziu muito, já chegou a ter dias aqui de 80 ou até 100 atendimentos entre retornos e também pessoas a fazer teste. De acordo com a pesquisa e o levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Floriano, de agosto até agora, outubro, houve uma redução aí de 48%, uma redução significativa. E também na pesquisa mostra que a taxa de letalidade em Floriano é uma das menores do estado, 1,66%, bem menor do que a taxa estadual, que até outubro permanecia em 2,12%. Para se ter uma ideia, Marcelo, de como essa redução é bem significativa para Floriano, do início da pandemia até agora, Floriano havia contabilizado 3.850 casos. Desses, 3.466 já estão recuperados, tiveram altas médicas. E desse total aí também, 326 pacientes estão em tratamento, seja aqui pela Funasa ou no hospital.
E você falou sobre o hospital. O Hospital Regional Tibério Nunes, por muito tempo, absorveu grande parte dos pacientes vindos dessa região. Houve meses aí de lotação, de muita preocupação. Olha só o boletim que foi divulgado ontem à noite. Dos 20 leitos de UTI, 12 estão ocupados e 1 é paciente de Floriano. E dos 30 leitos clínicos, 16 estão ocupados, 7 são de Floriano. Então, essa redução é bem significativa para Floriano e para a região aqui bem próxima, que está aí nesse combate à Covid-19. Volto ao estúdio com você, Marcelo. Obrigado, Aparecida. São 8 meses de pandemia e muita coisa mudou no dia a dia, né? Mesmo daquelas pessoas que já voltaram à rotina. Mas ainda há quem tenta cumprir o isolamento social de forma mais restrita, justamente porque não duvida que o coronavírus é perigoso. Mais um dia de filas na porta de bancos e de muito movimento nas ruas. O novo normal tem cada vez mais cara de velho. Maus hábitos que empurram para o esquecimento a necessidade de manter o distanciamento, a higiene das mãos e o uso da máscara. Apesar do relaxamento, algumas pessoas ainda têm receio de sair de casa. Só vim resolver só um negócio aqui com meu filho, mas não saio de casa, não. A gente não se sente com alta segurança que enquanto eu zelo por mim, alguém não zela por você e transmite tudo quanto é ruim para mim, né? Desde o começo da pandemia, Érico vem mantendo o isolamento. Por causa disso, a rotina do trabalho e dos estudos mudou. Eu estou assistindo aula remota, né? Porque eu sou estudante da UFSC também. E tenho feito uma boa parte do trabalho como eu já fazia também, né? De casa, né? Que eu acho que com pintura tem essa facilidade, composição também. Estudou demais e eu não tenho feito desde que a pandemia foi declarada. Já fora de casa, ele conta que não abre mão dos cuidados, já que convive com pessoas do grupo de risco. Eu saio só quando eu realmente tenho que resolver um problema que eu não tenho como resolver de casa, mas entrar em aglomeração, qualquer coisa do tipo, só se for uma coisa de extrema necessidade. Eu acho que não está na hora, não, de voltar a ir para bar, voltar a ir para festa, fazer festa, e nada disso condiz com o momento. As medidas mais rígidas adotadas no começo da pandemia tiveram reflexo justamente na rede hospitalar. No momento em que a ciência ainda buscava formas de frear o avanço do vírus, o isolamento social ajudou a evitar o colapso na saúde e a dar mais tempo para que os hospitais pudessem se estruturar para poder tratar os pacientes. Aquelas medidas restritivas de fechamento de comércio, de atividades econômicas, elas tiveram como objetivo principal frear novas infecções para a gente não ter todas as pessoas adoecendo ao mesmo tempo e isso levar a um colapso do serviço de saúde. E tivemos exemplos para isso. Países como a Itália tiveram um colapso do serviço de saúde. Alguns estados brasileiros que não fizeram corretamente ou não adotaram as medidas de restrição mais severas no começo da pandemia tiveram um colapso do serviço de saúde. Mesmo sob a possibilidade de enfrentarmos uma segunda onda de contágio, o especialista explica que as medidas mais duras já não serão tão necessárias, desde que a população entenda que manter as proteções é importante, já que a pandemia ainda não acabou. Porque temos um serviço de saúde estruturado, temos leitos disponíveis e temos o que é que nós temos que fazer? É que pedir que a população adote as medidas de distanciamento, uso de máscaras, lavagem das mãos, que temos defendido até aqui, para evitar que a gente tenha medidas duras no futuro, medidas que tenham impacto econômico, que impacto social importante. Parada rápida no Piauí TV1 e já a gente volta trazendo informações sobre uma ação da Polícia Federal que investiga denúncia de compra de apoio político em Barras, norte do Piauí. O principal alvo da operação é o prefeito eleito. E no Dia Internacional de Luta pela Não Violência contra a Mulher, você vai aprender a identificar os sinais de um possível agressor. 11h58.